Eu vou. Bom, primeiro eu vou começar dando boas-vindas a todos, agradecer a presença de vocês aqui na nossa, no nosso, na nossa sala de conversa, que nós chamávamos lá atrás de Fórum de Líderes, quando ela nasceu dentro de um programa, um programa nacional chamado Ser Mais, um programa de cooperação e de financiamento, que a gente participava, um programa da Braskem. E naquele programa, como nós tínhamos várias cooperativas de vários estados do Brasil, a gente sempre tinha um momento, uma oportunidade de sentar com as lideranças para conversar sobre algum tema que possa enriquecer, que possa ampliar a visão dos profissionais dessas cooperativas. A gente não está mais trabalhando no programa, o programa continua em Alagoas, São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, financiado pela Braskem, mas a gente resolveu continuar, porque foi uma experiência muito boa essa de estar dialogando com várias lideranças do país, e nós renominamos o programa, botamos um novo nome, hoje se chama Fórum Universo Catador. E a ideia é essa, é discutir o universo catador, né? Trazer à tona grandes temas, desafios, para que a gente possa ir aperfeiçoando a nossa visão, construindo novos projetos, novas alternativas, sempre tentando trazer experiências, boas práticas que já acontecem em algum lugar desse país, né? Hoje nós vamos discutir o tema alternativas para a integração do catador autônomo na gestão de resíduos das cidades. É um tema que sempre esteve presente, mas nesse momento a gente percebe que há uma provocação maior sobre discutir um pouco como trabalhar com um catador autônomo, com um catador individual, um catador que muitas vezes estão nas ruas e que sofre muito, às vezes, exclusão, e mesmo dentro dos programas da política pública nacional, acaba também ficando um pouco esquecido por muitas vezes não por exclusão, mas por falta de visão de como trabalhar e como integrar esse catador autônomo dentro do sistema todo. Lá em 2018, desculpe, de 2010 para cá, sempre se priorizou e sempre se pensou muito no catador, na ideia de que o catador deve se organizar em cooperativas e associações, ou seja, a pessoa física se transformar em pessoa jurídica, que seria o caminho mais eficiente, mais fácil de poder fazer programas e parcerias, enfim, né? Apoios para essa categoria. E daí então começou associações, cooperativas a se espalhar pelo Brasil, empreendimentos populares de catadores. Só que a gente tem um universo muito maior para além das cooperativas de catadores, que acho que ainda é uma estrutura importante que deve ser, ainda merece muito investimento e muito trabalho. Mas a grande questão agora, e a gente vê isso inclusive nos editais, Cataforte, Novo Cataforte, provocando e priorizando de que os novos investimentos possam incluir também o catador autônomo como uma alternativa de integração ao sistema. E, e como a gente está pensando muito sobre isso, a gente resolveu trazer esse tema para todos nós aqui discutirmos e buscar algumas experiências que já avançaram bastante nessa questão e que pode nos dar algumas luzes, algumas pistas sobre esse caminho, né? Então essa é a proposição desse tema. Antes de passar e apresentar os nossos palestrantes, se vocês acham conveniente, o que, que tu acha, Fábio? Vamos fazer uma rodada de apresentação? Acho que temos um Problema, problema, você você tá tá na. na, Pera, tá cara tá do do áudio áudio, aí. Tá tá tendo um tendo um eco. eco. Acho que tem uma questão de tempo, assim, seria muito bom Não, fazer, acho mas que o risco é a já, gente se perder muito é, nessa. já temos 30 pessoas aqui na sala, a tendência é que a Fica gente se difícil, né? estenda, infelizmente a gente não consegue, a gente pode deixar cada um estar nomeado aqui, a gente no início falou o nome,
E É. quando fizerem perguntas, podem se apresentar, fiquem à vontade aqui. A gente entende que é relevância, mas infelizmente temos um tempo aqui da live aqui bem limitado, tá bom? Sugestão, o Fábio e ao seu, Sim, todos se apresentarem no chat, seria per- interessante, porque daí a gente sabe o perfeito. que. Boa, boa, tá? Só para marcar a Pode, presença, colocar nome pode ser. e qual é o E de onde estado. é? A gente está vendo aqui que tem gente de vários estados do Brasil, isso também para nós é importante. Boa, boa dica, tá? Então, vamos iniciar. Eu queria apresentar os nossos convidados palestrantes que trazem duas experiências que estão sendo assim alvo de muita atenção de quem está no campo da reciclagem, desenvolvimento da reciclagem e do desenvolvimento dos empreendimentos de catadores dentro dessa cadeia produtiva da reciclagem. Então, a gente está trazendo aqui a Nancy, não sei se a Nancy já está na sala, a Nancy Darcoletti, que é catadora, assessora política da Pimp My Carroça. A Pimp My Carroça é uma organização que, entre tantos eixos de trabalho, eles têm lá uma experiência interessante, que é o cataqui, que talvez seja por aí que vai se falar um pouco, mas eu acho que, enfim, é todo um movimento em torno de dar visibilidade, de dar mais protagonismo aos catadores autônomos. E o Carlos Tadeu de Oliveira, coordenador de incidência política da PIMP My Carroça, tá? Eles vão então falar um pouquinho dessa experiência para nós, desafios, dificuldades, o que vocês aprenderam já ao longo desses anos todos, né, dessa experiência. E também temos uma experiência que é um pouco mais nova, mas de uma cooperativa já bastante consagrada aí no setor, que é a Copper Caps, que é essa experiência da Rede Sul, né? E a gente então convidou a Hariane Ornelas, que é a diretora de projetos da Rede Sul, e o Marcos Nascimento, que é diretor comercial da Copper Caps e presidente dessa iniciativa chamada Rede Sul. Também vai falar um pouquinho dessa experiência que tem suas particularidades e que nos chama muita atenção. A gente vai, então, como a gente combinou no início, vamos falar 40 minutos, mais ou menos, para cada um, e depois a gente abre para a roda poder participar, questionar, buscar mais esclarecimentos. Aí nós vamos tentar fazer isso até no máximo 11 horas, né? É isso, né? Porque, inclusive, tem gente aí que tem que sair correndo porque tem outros. Então, eu acho que nem 11 horas, vamos fazer Bom, até 11h45, vamos tentar fechar esse nosso fórum de hoje, tá? Então, vou começar, quem sabe, pelo Carlos Tadeu e pela experiência da Pimp My Carroça, e depois a gente passa aí por o Marcos Nascimento e a Riane. Desculpe, a Hariane. eu acho que ao seu, não sei se Fala. como a Nancy não está aqui, eu ia poder sugerir o inverso. Pode Eu ser, acho que Carlos? eu tô sim, viu, gente? Oi? Acho que a, Ela entrou? acho que a Nancy entrou. Eu tô aqui. Ah, Tá você está ali a aí. Eu Nancy. te vi. É que se você não fala, não aparece aqui. Desculpa. Ô, Eu Nancy, tô bem-vinda aqui. aí. Então Nancy, segue aí, ó. bem-vinda. Segue aí. Com Então vocês a vamos lá. palavra. Com a Quando eu tiver, palavra, Carlos e Nancy. quando eu tiver faltando 5 minutos, eu tô com o papel chato aqui de avisá-los aqui do tempo, tá bom? Vou mediar aqui para manter aqui. Ó. Se tiverem perguntas, façam no chat. Depois nós vamos abrir o microfone também para vocês poderem falar. Antes, já antecipadamente, eu quero muito, muito agradecer ao Carlos, à Nancy, ao Marcos e a Hariane por essa generosidade de compartilhar com a gente a experiência de vocês no nosso espaço. Muito obrigado, Carlos e Nancy. Carlos, pode começar. Bom dia a todos e todas. É um prazer aí estar participando com vocês, trazer para vocês e ouvir de vocês também, né, essas experiências diante desses desafios aí que existem, né, para a gente conseguir alavancar
esse. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, é só Estamos pedir ouvindo pro Sim. muito pessoal bem. desligar Pessoal, o desligar microfone. o microfone, tá? Tá bom. Bom, então, desculpa, só para eu tomar aqui pé da coisa, nós temos 20 minutos. Eu e a Nancy, é isso? Isso, 20 minutos. Tá, então eu estou marcando aqui, vou tentar ser rápido. Bom, nós fazemos, eu e a Nancy, parte de uma ONG chamada Pimp My Carroça, como você apresentou aí, né? É uma ONG que foi criada lá atrás, né? Já temos aí 12 anos. Os objetivos iniciais dela eram mais voltados à valorização do catador e da catadora autônomas por meio da arte. Por que por meio da arte? Porque foi criada pelo Mundano, que é um artista plástico, um grafiteiro, que começou a conviver, na sua convivência com catadores e catadoras nas ruas, começou a perceber que ele grafitava as carroças e escrevia frases de efeito, e com isso os catadores começavam a ser mais notados e também a autoestima dos catadores se modificava. Eles passavam a ter uma elevação da autoestima, as pessoas começavam a respeitar um pouco mais, em vez de xingar, né? Porque o catador de rua está acostumado a ser xingado de marginal, de bandido, de porco, de tudo que vocês conhecem muito bem, né? Então, o Mundano, por esse trabalho, foi percebendo que então a arte podia, é, vamos dizer assim, valorizar o trabalho do catador e tal. E foi crescendo, o trabalho foi aumentando, foi criada a ONG, e então passamos a ter diversos programas, né? Agora mais estruturados, 12 anos depois, né? Também nesse meio tempo foi criado o aplicativo Cataqui, que é um aplicativo não sei se todos conhecem, mas é um aplicativo gratuito. Ele conecta catadores com geradores de forma gratuita, não existe nós não temos nenhum valor, não captamos nenhum valor nesse aplicativo, ele é apenas a gente chama ele de Tinder, o Tinder da reciclagem, né? As pessoas baixam ah, o gerador, baixa esse aplicativo, pode ser um gerador residencial, comercial, etc. E ele vai localizar no mapa, um mapa ali interativo no aplicativo, o catador que está mais próximo. Então ele chama ali o catador ou a catadora, manda foto do material, etc. Combina com o próprio catador e catadora, o quanto ele vai pagar. Nós não temos uma tabela de preço, porque seria um pouco uma ingerência num assunto que é tão variado nesse país do tamanho do Brasil. Mas a gente sempre fala, o aplicativo está cheio de mensagens dizendo, não, esse serviço precisa ser remunerado. Infelizmente, a maior parte das pessoas ainda acredita que o catador e a catadora vão conseguir sobreviver apenas com a venda do material. Nós sabemos que não é verdade. Então, infelizmente, ainda temos casos assim, de pessoas que, né, vão lá, chegam a fazer o contato com o catador e a catadora, mas na hora ele fala, pô, mas eu tenho que pagar? Você tem que pagar, é um serviço. Você não vai chamar um encanador na sua casa para reparar o encanamento e vai deixar de pagar ou vai entregar o cano velho para ele e falar, tá aqui, ó, é o seu pagamento com o cano velho. Não. Você realizou um serviço, o catador e a catadora é assim. Então existe esse aplicativo, ele hoje tem uma base de 4.700, 800 catadores e catadoras espalhados pelo país, é, cadastrados, geradores, vocês me perdoem, mas eu estou sem o número aqui de cabeça, mas são mais de 10 mil geradores também. A gente agora é um aplicativo que depende muito também dessas duas pontas, né? Elas precisam estar cadastradas e estar em contato. Obviamente, como vocês imaginam, existe um problema, sim. É uma base, um cadastro ele está sempre em movimento, em constante crescimento e erosão também. Por quê? Porque muitas vezes os catadores e catadoras que estão nas ruas, ou eles trocam o celular, perdem o celular, enfim, existe uma série de dificuldades, mas é um aplicativo que nós notamos, não é, com uma pesquisa que nós fizemos, que ele
ele eleva a renda do catador, né? Por exemplo, a gente fez uma pesquisa e aí eu já vou entrando nesse assunto, porque eu já falei 5 minutos aqui, eu não quero tomar o tempo da Nancy. Então, nós fizemos uma pesquisa em 2022, final de 2022, com 421 entrevistados, catadores, tanto cadastrados no aplicativo como não cadastrados, né? E ali percebemos algumas coisas, né? Percebemos tanto a questão da renda, né? Um incremento da renda para aqueles que usavam o cataqui, e também outros temas, como um perfil sociodemográfico, etc. Eu não vou me estender aqui nessas coisas, porque vocês sabem que o perfil sociodemográfico, principalmente quando a gente está falando de catadores autônomos, os que estão trabalhando nas ruas, ele é um pouco diferente daquele que é nas cooperativas. Nas cooperativas, vocês sabem, a maioria é de mulheres, né? Enquanto que na rua, nas ruas é o inverso. Nós temos mais ou menos 75% de homens e 25% de mulheres, né? Então, esse é mais ou menos o perfil de quem trabalha na rua. A jornada de trabalho continua sendo muito alta, né? A gente tem aí cerca de 58%, desculpe, de pessoas que trabalham mais de 10 horas, né? Tanto entre os que estavam cadastrados no aplicativo como os que não estavam, né? É, percebemos que com os cadastrados no aplicativo existe uma redução da jornada de trabalho, que é um fator positivo, né? 30% mais ou menos trabalham até 6 horas, então tem uma redução importante, né, de trabalho. Enfim, quanto ao gênero, eu já falei. Quanto à renda, existe, vamos dizer assim, uma variação que não é assim enorme, mas a gente tem pelo menos, por exemplo, a gente tem os que estão cadastrados no Cataqui, 75% deles tem uma renda superior a R$ 1.000 por mês. Enquanto que na amostra geral é o contrário, né? A gente tem 68% com uma renda inferior a R$ 1.000. Bom, eu vou concluindo já aqui para trazer algumas coisas que a gente notou, que são as necessidades do catador e da catadora. Se vocês depois tiverem perguntas, a gente responde. Obviamente, os maiores desafios para integrar esses catadores e catadoras nas coletas seletivas, nas limpezas das cidades, são problemas de diversas ordens. O primeiro esses catadores sofrem hoje, infelizmente, nas cidades, e a gente está vivenciando agora uma eleição municipal, né? Muito importante a gente lembrar isso, mas eles sofrem uma perseguição ah, implacável, né? Algumas cidades, como por exemplo Porto Alegre, não só tem uma perseguição implacável, como tem uma lei que proíbe, a Lei Melo. E infelizmente o Melo está, inclusive, aí na finalíssima, né? Quase ganhou no primeiro turno. Mas a gente até deu um troféu para ele, o inimigo do catador, né? Esse prefeito editou uma lei que tem um artigo lá que proíbe o trânsito de catadores nas ruas, né? E isso é uma prática que infelizmente vem, não é só em Porto Alegre. Infelizmente ela contamina aí, inclusive muitas cidades ali no sul, Santa Catarina e outras, né? Isso surgiu no bojo aí de uma proibição da carroça de tração animal, e isso foi se estendendo ao catador e à catadora, né? Nós no PIMP não defendemos a condição de trabalho de puxar carroça, não é essa a nossa defesa. Mas como nós sabemos que existem aí, né, a gente fala de 800 mil catadores, entre 800 mil e 1 milhão de catadores nas ruas, perdão, no Brasil, é, a gente sabe que 90% desses catadores estão ou nas ruas ou nos lixões. Então é impossível a gente ignorar esse dado. Então, se tem catadores aí nas ruas, eles não podem ser proibidos de circular, né?
Eu vi uma perguntinha aqui da Gisele, dizendo, pelo que eu entendi, por esse app o catador não recebe pela coleta. Ele recebe, desde que ele combine com o gerador. Nós não Des- pagamos ninguém. O cata... Desculpa, Carlos, desculpa te interromper. Na verdade, é um aplicativo que uns alunos colocaram à disposição gratuitamente para a população, a base dele, né? Ah, E entendi. aí Pois é, o meu questionamento seria se por esse aplicativo, do que eu entendi, os catadores não vão receber como recebem pelo Cataqui. Aí seria uma concorrência com o Cataqui prejudicando os catadores, né? Porque aí os catadores só vão recolher o material gratuitamente, né? Foi do que eu entendi desse aplicativo. Depois a gente pode ver melhor. Tá certo. Eu não conheço, mas assim, só para trazer, já que você puxou, eu estou encerrando também minha fala. Na verdade, a gente tem que entender que existe um espaço enorme para diversos aplicativos, diversas soluções, né? É claro que aqueles aplicativos, ou aquelas startups, ou aquelas empresas que estão apenas ganhando em si com o trabalho do catador e não remunerando o catador devidamente. Eu acho que chega, né? Nós já temos uma situação aí dos catadores, dos trabalhadores da reciclagem, que não é muito confortável. Então, pessoas que estão ganhando em cima, eu acho que realmente não é o ideal, tá? Bom, como eu tô cronometrando aqui, eu já passei dos 11 minutos, eu vou fechar minha fala aqui, depois a gente volta a falar e vou deixar aí para Nancy completar. Obrigado, gente. Obrigado, Carlos. Nancy, Bom dia a todos, todas. Eu sou bom a Nancy dia. Darcolete. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Sim. Eu sou a Nancy Darcolete, eu sou uma mulher negra de quase 50 anos, cabelos escuros, estou com os cabelos soltos e com uma camiseta verde, tá? Eu gostaria de compartilhar com vocês, né, que a integração dos catadores autônomos no sistema formal de coleta seletiva é um passo importante, né, para a gestão de resíduos e para eficiência, né, da inclusão. Só esse processo tem que ser acompanhado por políticas públicas, né, que garantam suporte técnico, infraestrutura adequada, né, e valorização econômica, social dos catadores, né, aproveitar oportunidades, né, de integração que ofereça, né, Tá dando contribuições. tá, Tá falhando? tá falhando um pouquinho, Nancy. Seu sinal, onde você está aí. Deve ser meu sinal, gente, É. desculpa. Vou tentar Vai ser lá, agora bem. voltou. Melhorou? Tudo bem, Uhum. Nancy. Aproveitar as oportunidades, né, que essa integração oferece, né, para construir nas cidades, né, a questão da sustentabilidade social justa, né, onde todos têm um papel, um espaço, né, de atuação importante. Mas hoje eu quero conversar com vocês aqui como uma trabalhadora que vive do que muitos chamam de lixo, né? Eu sou uma catadora autônoma, trabalho na Zona Leste de São Paulo, sou filha de catador, de catadora, esposa de catador, meus tios são catadores. Então eu quero falar aqui para vocês como uma pessoa que vive do que a sociedade chama de lixo, mas que para mim é dignidade, né? Sobrevivência, esperança de um mundo mais justo. Como uma catadora, né, eu conheço as ruas lá do meu bairro, conheço as ruas da Zona Leste, cada viela, cada entrada, cada buraco, né, porque é ali que eu encontro, né, o sustento da minha família, o pão de cada dia. Hoje estou bem assim, né, aqui no PIMP, mas eu conheço cada pessoa, sei onde mora cada um. A coleta seletiva precisa reconhecer os catadores e as catadoras como parte essencial do sistema, né? Nós não somos invisíveis, nós temos um papel, né, que não é um problema, é a solução. Nós cuidamos da cidade, né? Nós reduzimos o volume de lixo que vai para os aterros, devolvemos para a cadeia produtiva, a gente manda todo esse volume de volta para a indústria, gerando, né, essa circularidade, gerando
trabalhos formais dentro da cadeia, esses que iriam para aterros sanitários, né, que iriam formar tantos problemas para a cidade, isso e também problemas financeiros, né? Mas ainda, né, enfrentamos muitos desafios, os desafios, né, de infraestrutura, de várias coisas, mas muito preconceito. A gente enfrenta trabalhar sem proteção, sem uma garantia, sem um salário no final do mês, né? E por isso que eu digo para vocês que assim, integrar os catadores no sistema formal não é um favor, né? É justiça, né? Nós queremos fazer parte desse sistema de forma digna, né? Com reconhecimento, com condições adequadas de trabalho, e não como uma mão de obra invisibilizada, sabe? Coitadinhos, não somos, né? Queremos que a sociedade enxergue o valor do que fazemos, né? Ambientalmente e socialmente. Quero também falar para vocês que eu tenho alguns anos aí que eu estou, né, nessa luta por valorização, por reconhecimento, né? E que para nós a catação não é apenas um emprego, é uma luta por um futuro onde o meio ambiente possa ser respeitado, né? E onde nós, catadores, né, podemos ser tratados com dignidade que merecemos. A coleta seletiva precisa de nós, né? E nós precisamos que esse sistema nos valorize. A gente está aqui para ser ouvido e para lembrar a todos, né, que sem o trabalho dos catadores, né, a reciclagem não acontece, né? Nosso trabalho, na verdade, pode ser chamado de luta. Então, não sei quanto tempo deu aí, mas eu vejo que dos desafios, essa questão, né, social, o preconceito, a falta de estrutura, a falta de condições, são coisas que a gente vem dialogando muito, né, em muitos desses encontros, e por uma mudança de chave, né, que é a questão do reconhecimento, né, das pessoas acharem que faz parte, poderia mudar, assim, bruscamente. Por exemplo, de ser usado os ecopontos da cidade como locais onde os catadores possam levar os seus materiais, né, para comercialização correta. Conheço o trabalho da Rede Transforma, né, valorizo muito a ação deles, né, onde tratam o catador como um trabalhador, né, que mesmo precisando ser remunerado, né, diariamente, assim que entrega o material, né, devolve esse material com rastreabilidade, né, para a logística reversa. Então, a gente tem vários pontos na cidade onde poderia ser usado dessa mesma forma. A gente vê com essas mudanças climáticas, né, essa questão do calor excessivo, né, onde os catadores pudessem se hidratar, descansar, entregar os seus materiais, né, não para atravessadores, mas em locais, né, que tem uma seriedade, não, tanto no tratamento do resíduo como no tratamento do ser humano. Outra coisa também que seria assim muito importante, o Carlos tocou num assunto crucial para a gente, que é a perseguição que a gente sofre pela zeladoria da cidade, né? Tomam as carroças dos catadores, tomam o material dos catadores, porque dizem que está em via pública, em lugares inadequados. Então, se criasse locais onde os catadores pudessem guardar suas carroças, né, estacionar as carroças à noite de forma segura, adequada, resolveria muitos desses problemas. Como hoje os taxistas têm acordos, né, tem pátios debaixo até de viadutos para estacionar os táxis, onde nem pagam, né, é público. Os catadores pudessem também ter bolsões onde pudessem guardar e estacionar suas carroças, né? Isso daí já equalizaria um problema muito sério para a gente. E também o tratamento de uma parcela de nós, né, que são os nossos companheiros, que estão numa alta vulnerabilidade, né, um problema de saúde, que são os catadores que estão em situação de rua, que catam materiais, assim, mas se mantêm nas ruas de São Paulo. Então, esse lado social e de saúde, né, precisa ser olhado com mais seriedade, né, e não pode ser confundido
com o trabalho de profissionais da catação, como nós, né, que estamos nas ruas com os nossos carrinhos, quem está nas cooperativas, né, trabalhando duro, e quem ainda até mesmo está dentro dos lixões, dentro dos aterros sanitários, né, que são 60% de nós, né. Hoje, menos de 10% de nós está nas cooperativas, 60% ainda está nos lixões, aguardando por uma transição justa, e temos nós hoje, né, que temos nossas ferramentas de trabalho, nossos roteiros de coleta, né, estamos prestando um serviço aí, até mesmo junto a alguns aplicativos, tem o Cataqui, tem vários outros aí, e aguardando, né, por políticas públicas que possam garantir o nosso trabalho com dignidade, com justiça e com inclusão. Bom, não sei se eu passei do meu tempo. Muito obrigado, fico à disposição. Obrigado, Nancy. Valeu. Vamos passar aqui logo na sequência, já por causa do tempo, para a Coopercaps. Tem bastante gente aqui na nossa live, né? Obrigado, pessoal, que está participando. A gente sabe que também tem várias experiências no Brasil aqui, quando foi convidar aqui, se deparou com várias. A gente começou com essas duas, mas a gente sabe que tem muitas outras, né? A gente tem aqui o pessoal no Guarujá, nós temos o bispo da coleta seletiva, que também está presente aqui, que desenvolve um trabalho muito importante, e a gente quer, inclusive, seguir aqui discutindo e apresentando. Tem em Minas, tem em Porto Alegre, tem N, algumas que a gente até não conhece. Mas para seguir aqui agora, vamos passar aqui para o pessoal da Rede Transformas, Marcos e Hariane, vocês estão com a palavra. Tem 20 minutinhos. Felipe, eles mandaram uma apresentação aí, não sei se você já quer compartilhar. Recebi. Eu posso colocar ela aqui direto? O pessoal de Alagoas presente aqui inteiro. Pode colocar. Bom dia, pessoal. Só um minutinho. Temos gente aqui de vários estados aqui do Brasil presentes, estão ali no chat colocando aqui de onde são. Vocês acompanhem ali, por favor. Temos gente de prefeituras, universidades, pesquisadores, catadores. Bora lá. Com a palavra. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, começar a gente se apresentando aqui rapidamente, né? Bom dia, eu sou a Hariane, alguns aqui já me conhecem, outros não, então sejam muito bem-vindos. Faço parte aqui do time de projetos da Rede Sul e Coopercaps. Hoje, né, a Rede Sul é uma rede de cooperativas aqui do estado de São Paulo. E, né, meu colega aqui, se apresente. Bom, gente, para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos, estou hoje como diretor-presidente da Rede Sul, na Rede de Cooperativas aqui de São Paulo. Também sou diretor comercial da Coopercaps, né, já vamos fazer quase, daqui a pouco, 10 anos já. Então, a gente já está um tempinho nesse meio. Né? E hoje, convite aí do Fábio, a gente veio trazer um pouquinho da nossa experiência, né, com o trabalho com catadores autônomos. Eu acho que só para organizar um pouco dos pensamentos e mostrar um pouco para vocês do porquê esse trabalho com catadores e como que a gente chegou até aqui. Bom, para quem me conhece já sabe, para quem ainda não me conhece, eu sou filho de catador, né? O Carioca, não sei se o Carioca está aí, né? na live, nos assistindo. Mas, bom, sou filho do Carioca, então desde muito novo eu fui acostumado a ver meu pai trabalhando com essa situação de rua, situação de ferro velho, né, estando à mercê da sorte, sair cedo de casa, às vezes sem uma garantia que vai voltar para casa com o dinheiro do dia seguinte. E durante muito tempo eu fiquei brigado com a área de meio ambiente por conta disso, né? Acho que todo mundo aqui já foi criança em algum momento, né? Com certeza. E uma criança passar por esse momento de vai para a escola, o pai de uma é engenheiro, o pai da outra é médico, o pai da outra é comerciante, tá aí? Tá dando um oi pra gente. E era muito complexo, quando eu era muito novo, entender que meu pai e minha mãe trabalhavam com o que a sociedade chamava de lixo. E isso perdurou durante muito tempo. Até que chegou um momento que, quando eu mais precisei, quem estendeu a mão
para o jovem Marcos entrar no mercado de trabalho foi a cooperativa. E aí, entrando na cooperativa, que a gente começa... A gente brinca, né, que essa área de meio ambiente ela tem um mosquitinho que te pica e você não consegue sair mais dessa área. Porque meio ambiente no Brasil, a gente não está falando somente de questões climáticas, de reciclagem, a gente está falando principalmente de pessoas. O lado social da parte de reciclagem no Brasil é muito forte. E não foi diferente comigo, me apaixonei pela cooperativa, já vão fazer 10 anos. E aí a gente foi, nesse meio tempo, evoluindo, crescendo. Em 2021, entrei, de fato, aí como diretor-presidente da RedSul. Nós fomos criados em 2015 por uma iniciativa da Coopercaps, né, de conseguir se conectar com a indústria recicladora. Então, a Coopercaps se juntou com algumas outras cooperativas aqui de São Paulo, Coopercentro, Parelheiros, né, grandes parceiros nossos, e formou uma rede de cooperativas com esse principal objetivo. Vamos linkar o nosso material, vamos mandar o nosso material para a indústria. Só que, né, eu sempre tive essa questão. O catador autônomo, não necessariamente ele quer estar na cooperativa. E a gente pega isso como um exemplo da própria Coopercaps. A Coopercaps ela foi formada em 2003 com 20 catadores. Hoje a Coopercaps tem mais de 350 cooperados e a gente não consegue encher duas mãos com pessoas que sobreviveram do que a sociedade chama de lixo das ruas, com catadores autônomos. Hoje a cooperativa ela virou um grande espaço de inclusão social, egressos do sistema prisional, pessoas de primeiro emprego, pessoas que não estão idosos, pessoas que não estão com oportunidade de mercado. A cooperativa abraça essas pessoas. Só que o catador autônomo, ele por muitas das vezes não quer estar dentro de uma cooperativa, né? E aí, a gente sempre tentou entender por que esse cara não quer estar numa cooperativa. A gente está falando de um trabalho mais salubre, com horário, com tudo isso, e o que a gente pode fazer para que isso mude? E aí, só complementando, né, Marcos, a rede sempre teve esse polo muito forte com as cooperativas singulares. Hoje a gente tem, né, mais de 20 na nossa rede de relacionamentos, de adesão e parcerias, e sempre fornecemos, né, esse suporte, igual o Marcos falou, tanto da comercialização, que é o nosso forte como RedSul, mas também, né, em projetos, em qualificação, em formação. Hoje a gente também tem, né, um centro-escola aqui em São Paulo, que fica na sede da Coopercaps, um sonho, né, sonhado junto, que a gente conseguiu realizar, e que a gente sempre se preocupou com essa questão do catador individual ou autônomo. Ele não queria estar em cooperativa, mas era uma preocupação pela história do Carioca, né, que é o nosso embaixador hoje no Rede Transforma, nossa inspiração, mas também pela história do Marcos, assim como o Marcos, muitos outros filhos de catadores passam a mesma situação. A gente tem muitos casos dentro do programa, inclusive, e aí sempre surgiu essa questão. E aí a gente começou a idealizar um projeto que seria voltado para ser o microempreendedor do lixo, a princípio, né? O microempreendedor do catador, onde a gente, né, humildemente achava que se abrisse MEI para os catadores iria resolver boa parte dos problemas. Mas não era bem por aí. Então, nós, como programas, quando iniciamos, a gente aprendeu bastante, vem aprendendo todos os dias, os melhores formatos realmente para trazer a correta estruturação desse trabalho. E aí que nasceu, né, de fato, o Rede Transforma, que hoje é um programa que nós nos consideramos estruturantes para os catadores e que nasceu, né, na ideia de um piloto. Então, esse piloto, ele iniciou aqui dentro das bases da Coopercaps. Hoje a gente está aqui no galpão onde nasceu a história da Coopercaps, onde está o solo sagrado da cooperativa, e a gente foi testando como RedSul a compra ativa dos materiais dos catadores aqui da nossa região, que são próximos aqui do próprio Carioca, da nossa rede de conhecimento. Sim. E que esse piloto, né, de 3, que era para ser um teste muito rápido, hoje aí tem sua rede mais de 150 catadores. Sim. Então, agora a gente vai mostrar um pouquinho na apresentação para vocês, e aí a gente vai, né, discutindo aí depois. Isso. Pode passar, por favor. Então, bom, gente, a gente se coloca como um programa principalmente estruturante e de impacto social que busca valorizar e qualificar catadores de material reciclável no país, né? E aí eu quero deixar um ponto bem claro em relação a tudo isso, que hoje, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem
3 grandes iniciativas, né? O Rede Transforma é uma delas. O pessoal do Cataqui, eu estava recentemente falando com a Patrícia, é uma iniciativa que a gente busca aprender muito, principalmente na parte de assistência social. Eu queria só deixar aqui pontuado um grande abraço para o Bispo, que tem um trabalho gigante na região do Glicério, e é um dos primeiros trabalhos que envolve realmente o catador autônomo. Então, queria deixar esse abraço para o Bispo, não sei se ele está vendo, mas é um trabalho que inspira a gente muito em como que a gente pode evoluir o programa, né? Então, o Rede Transforma ele nasceu com esse objetivo, que a gente conseguisse fazer com que o resíduo entrasse para dentro da cooperativa e que a gente conseguisse entregar ao catador aquilo que a Rede Sul um dia fez com as cooperativas, que era o preço da indústria. E como é que a gente conectava essa cadeia? O catador autônomo, sozinho, ele vai ter 10, 20, 100 quilos de PET. Ele não vai conseguir chegar na porta da indústria, bater lá e pedir preço. Só que quando a gente leva isso para o ambiente de rede, a gente não está falando mais de 100 quilos de PET. A gente está falando de 100 toneladas de PET. A gente já tem poder de barganhar, poder de aumentar esse volume, esse valor. E assim a gente foi evoluindo, né? Então pode passar. Pode passar. Aí. Aqui. Bom, hoje o programa, né? Opa, perdão, volta um. Hoje o programa atende aí, né, alguns dos objetivos, né, das ODSs, quase todos, né, assim como o trabalho das cooperativas, a gente tem muita relevância para atender as ODSs. Sim. Então a gente pontua aqui alguns, né, algumas das ODSs para o pessoal ficar sabendo. Exato. Obrigada, pode passar. E aí a gente enxerga, né, dentro da nossa missão como programa, alguns objetivos, né, principais dentro dessa missão. Então, hoje o nosso foco como Rede Transforma, a princípio, é reduzir o trabalho, né, de tração humana, entendendo também as necessidades. Antes a gente tinha um pensamento um pouco até fechado lá no começo, né? A gente focava muito nessa frase, o reduzir antigamente era eliminar o trabalho de tração humana. E aí, assim, até aprendendo muito, né? A gente está nessa vida para aprender, junto com o pessoal do Cataqui, é que o pessoal, no geral, quem está na carroça, geralmente não é porque gosta, mas é porque é a única opção que ele tem. Então, assim, a gente sofreu um baque muito grande quando a gente viu um catador puxando um bag numa ladeira. E a gente começou a olhar e falar, cara, pelo menos uma carroça ajudaria ele. Só que a gente sabe que a carroça também tem o seu preço. O Carioca que está aqui no chat, ele pode contar depois para vocês alguns prêmios que ele tem por conta do uso da carroça. Ele não tem mais menisco, ele tem um bico de papagaio que diz ele que parece um tucano, né? O joelho dele já não funciona tão bem. Ou seja, a carroça ela cobra o seu preço. Então a gente quer tentar ao máximo utilizar dos meios que o programa tem para tentar reduzir esse trabalho de tração humana. Que o catador ele comece a ser motorizado, que o catador pare de depender do resíduo que está na rua e passe a ter seus pontos fixos de coleta. Então o nosso programa ele visa que a gente consiga estruturar esse catador à medida que ele realmente esteja num ambiente salubre, mesmo ele não estando dentro da cooperativa. E aí, né, a gente tem uma outra missão, que é garantir o preço justo. Então, conforme o Marcos falou, a gente hoje consegue vincular o trabalho do catador com a indústria pelo guarda-chuva que a Rede Sul tem já, né, dos seus volumes com as cooperativas e as articulações que a gente foi construindo aí ao longo dos anos. Então, isso, né, a gente consegue entregar direto para o catador com o volume de material que a gente compra diretamente aqui na unidade. Isso. E, né, promover qualificação para os catadores. Então, para o programa ser estruturante, a gente tem que construir essa jornada do catador, a gente faz o cadastro dele, faz o banco de dados, mas a gente entende principalmente qual que é o perfil desse catador, que acredito que vai estar mais aí à frente na apresentação, e aí, identificando esse perfil, a gente consegue traçar essa jornada de formação para a gente atender o sonho desse catador, que todos, né, todos nós seres humanos temos sonhos, o deles não são diferentes, são sonhos, às vezes, tanto de continuar na área da reciclagem, mas às vezes até mudar de área também, e que a gente vai construindo através aí de muito treinamento, qualificação e oportunidades. Isso. Pode passar. Só para complementar, tudo isso veio muito em conjunto com as iniciativas que a gente tem junto à Coopercaps, né? Então, para quem ainda não conhece o CRCC, o Centro de Referência para Cooperativas e Catadores, fica aqui um convite aberto, onde junto aí com o Coopercaps a gente organizou, e muito puxado pelo Carioca, sobre essa questão de como que a gente utiliza da função da educação para mudar o mundo que a gente está.
Então, é o primeiro grande centro-escola voltado para a área. Então, hoje a gente tem alguns programas, inclusive de bolsa de estudo para catadores, que a gente planeja aí, a partir de 2025, expandir cada vez mais. Tá bom? Pode passar. Pode passar. E aí a gente tem algumas metas, né? Então, o programa, conforme a gente falou, iniciou em 2022, começamos com 3 catadores. Esse ano, 2024, a gente já tem mais de 150 nessa rede de 180. Relacionamentos. 180? O número mais atualizado são 180, porque toda semana entra catadores novos. E, né, a nossa meta é que até 2028 a gente consiga atender 3.000 catadores, né? A gente enxerga essa meta audaciosa, mas é onde a gente quer chegar. Logicamente, a gente não... Hoje a gente tem uma central, né, que opera esse trabalho, mas a gente não espera conseguir 3.000 catadores apenas na central. E hoje está nesse momento, que aí eu venho trazer com vocês também, que a gente organiza e está tentando desenhar formas de que o Rede Transforma possa ir para cooperativas espalhadas em nível São Paulo, principalmente, para que a gente comece a integrar essa metodologia que a gente construiu aqui, todo esse trabalho de seguridade, principalmente para as indústrias que estão trabalhando com a gente, para que outras cooperativas comecem a trabalhar com o catador autônomo, comecem a perder esse receio de trabalhar com o catador autônomo. Então, a gente tem organizado bastante aí para que a gente consiga, pelo menos até 2028, ter o Rede Transforma expandido para cada subprefeitura aqui do município de São Paulo. Tá Isso. Bom? E, né, fazer a estruturação da central, o Marcos falou, a gente está presente hoje numa unidade que era o solo sagrado, né, da Coopercaps, igual eu falei, e hoje opera 100% aqui do programa Rede Transforma e outros trabalhos que a gente tem. E hoje, né, a gente está tentando estruturar a melhoria de equipamento, infraestrutura, solo, enfim, algumas coisas que a gente precisa adequar para que cada vez mais a gente consiga atender mais catadores. E, logicamente, a gente vai ter um teto, porque o espaço físico fica limitado. Sim. Esses 3.000 a gente não conseguiria atender em um único ponto, mas essa que é a ideia, que a gente consiga atrelar esse trabalho em outros pontos, outras subprefeituras e outras cooperativas que, né, consigam também unificar esse trabalho, tá bom? Pode passar. Então, um pouquinho dos nossos números. Bom, desde o começo do projeto, fevereiro de 22, a gente já recuperou mais de 1.700 toneladas. Esse número está desatualizado, vou explicar para vocês mais para frente. Investimos mais de 2,5 milhões de reais em compra de resíduos recicláveis diretamente dos catadores. E o maior diferencial do programa, hoje em conjunto com a Eu Reciclo, que é uma certificadora de logística reversa, o Rede Transforma consegue ser homologado em CETESB e a gente consegue entregar ao catador autônomo o crédito de logística reversa. Então, a gente está fazendo isso desde o ano passado. Esse ano a gente planeja expandir cada vez mais essa frente e a gente já compensou mais de 900 toneladas de resíduo, que esse valor foi convertido integralmente para o catador autônomo. Então, a gente está bem contente com essa frente, porque a gente conseguiu fazer um desejo nosso, que era esse crédito de logística reversa, ir para a mão do catador. E, finalmente, aí, junto ao Reciclo, a gente conseguiu também. Tá bom? Pode passar. Pode passar. Aqui é um pouquinho do nosso ano de 2023, tá? Então, no ano de 2023, a gente recuperou aí 963 toneladas. E trazendo um número mais atualizado para vocês, então, janeiro até setembro de 2024, o Rede Transforma já fez uma recuperação de 1.033 toneladas e já investiu 1,9 milhões de reais na compra desse resíduo dos catadores. Então, a gente já bateu ano passado em 9 meses. Nosso objetivo é que a gente termine esse ano aí com 1.200, 1.250 toneladas recuperadas no total, tá? E aí uma coisa que a gente sempre pontua bastante é como esse trabalho de captação ativa do catador, ele é diferencial, né? A gente sempre ouve, né, principalmente das creditadoras que a gente trabalha, a gente precisa de mais plástico, precisa aumentar o volume de plástico. E dentro da coleta seletiva, isso é muito complexo, né? Todo mundo aqui acaba trabalhando com coleta seletiva e a gente fica refém do que é descartado pela sociedade. O catador autônomo não, ele vai para cima do que tem uma maior valia para ele. Então, a gente tem catadores autônomos, por exemplo, hoje aqui no programa, a gente tem uma média de algo em torno de 10% de lata de alumínio no programa.
Porque a lata de alumínio já está na mão desse catador, ele já sabe desse valor. Então a gente consegue, em conjunto com as indústrias, valorizar esse material para que o catador possa ser trabalhado de fato esse material. Isso, e a gente tem um parêntese também bem importante em relação ao vidro, né? Sim. O vidro, ele é uma problemática para os catadores, né? A gente escuta muito eles, mas que com o programa a gente conseguiu trazer uma valorização bem grande, né? Em relação ao valor agregado. Hoje a gente trabalha com eles as 3 frações principais de separação, sendo o caco transparente, o âmbar e o colorido, e com isso eles enxergaram uma realidade muito maior para trabalhar o vidro, e alguns catadores são focados, né, são empreendedores ali do vidro mesmo, e a gente faz um trabalho bem bacana e tem trazido esse volume também para dentro do programa desse material. Isso aí. Pode passar. Então, aqui é um pouco das nossas áreas de atuação. Hoje a gente está presente em 7 subprefeituras de São Paulo. Hoje já não temos catadores apenas no município, hoje a gente tem catadores de Diadema, Itapecerica da Serra, Osasco, né? Então a gente tem um impacto indireto em mais de 3 milhões de pessoas. E sempre focado nessa frente de atender áreas de baixa adesão da coleta seletiva. Então, a gente trabalha com muitos catadores que atuam dentro de comunidades. Então, a gente tem essa frente bem interessante aí. Pode passar. Olha o tempo de vocês aí, uns 2 minutinhos, 3 minutinhos. Tá acabando, tá acabando. Aqui é só um pouquinho dos catadores de destaque que a gente tem dentro do programa. Então, a gente tem a Denise ali, que foi a primeira catadora a estar no Rede Transforma, né? Tá com a gente até hoje. E tem boa parte de sua família dentro do programa e dentro da Coppercaps também, como referência. Então, é uma família, assim, bem dentro da área da reciclagem. A Cida Preta, que é uma referência para a gente aqui de catadora, né? Ela está há mais de 20 anos aí nessa luta. E é a primeira catadora do programa, junto com outro catador, que é o Valdir, a fazer parte da incubação também do programa socioambiental da cidade, para ter suas primeiras cooperativas também. Isso. E aí, Luiz e Rosângela, Salete, então a gente tem outros catadores que estão aderidos aí no programa que chamam bastante atenção. Tem muito mais, né, gente? Mas não dá para colocar todo mundo, senão a gente ia terminar com o tempo aqui do Fábio. Pode passar. Pode passar. Então, ali são alguns parceiros que estão conosco nessa briga, né? Então, a rede é a principal mantenedora do programa, financeiramente falando. Coppercaps, que nos apoia com galpão, coleta, cooperados. PepsiCo, Everdenison, Recicle e Novelli são parceiros financiadores do programa de marketing, realmente. Então, a gente consegue manter operações, consegue fazer melhorias na planta, sempre com o apoio deles, tá bom? Trazer frentes para os catadores e tudo mais. E é isso. E aí é sempre bom pontuar, né? E a gente matando aqui já o tempo do Fábio, perdão, Fábio, mas já deixar bem exposto que a gente sempre acredita na valorização do catador autônomo de uma forma que, pelo menos, a gente aprendeu desde o começo, né? O catador autônomo, ele presta um serviço para a sociedade, né? Então a gente precisa valorizar ele. E existem N formas da gente fazer isso, né? Concordo e eu bato bastante na tecla que, para mim, o melhor dos casos seria que esse catador estivesse em uma cooperativa. Sim. Trabalhando de forma mais salubre, com seguridade social, mas ele é um catador independente, não um catador autônomo. Então, a gente precisa colocar a mão em uma área onde a gente não, por muitas das vezes, não quer mexer, mas a gente precisa para que o catador ele passe a, de fato, ser valorizado. Então, hoje a gente tem uma iniciativa bem forte de entender e ouvir os catadores para puxar realmente esse sonho dele, para que a gente comece a ouvir mais e agir mais, né? Falar é muito bonito, só que às vezes a gente precisa ouvir quem está realmente ali na base, passando por tudo isso todo dia, e entender quais são os desejos e anseios deles. E aí sim a gente fazer essa ação em cima. E aí a gente tem alguns mecanismos, né, de ações e iniciativas no programa, que não vai dar tempo de falar tudo aquilo, que faz a realização dessa jornada desse catador. Então, desde a ação de formação, que é o Bolsa Catador, até ações de saúde, que é o Saúde Transforma, ações para a gente cada vez mais evitar a catação e rasgação manual de material na rua, que é a ação de Rota Transforma, e várias outras ações que a gente vem complementando, criando, de acordo com a demanda que a gente escuta aqui dos catadores no programa, e cada vez, né, buscando mais melhorias, aprendendo todo dia, principalmente com eles. Isso aí. E é isso, obrigada pelo tempo, desculpa aí se a gente estendeu demais.
Obrigado a vocês. Ao seu tava com a mão levantada, ao seu? Não, eu só aplaudi muito, parabéns para vocês pelo trabalho que vocês estão realizando. Essas duas experiências são bastante ricas. Eu aqui tenho muitas perguntas para fazer, mas eu gostaria aí, Fábio, Ah, vamos tá bom. primeiro abrir aí o grupo, mas Sim, tá muito aberto. bom, muito obrigado. Tá aberto aqui para quem tiver pergunta, pode levantar a mão, ou pode abrir o microfone. A gente tem realmente aqui experiências riquíssimas aqui. Eu acompanho, eu conheço, eu vi de perto lá como é desafiador o trabalho da Rede Transforma. Eu acho que o que nós estamos fazendo, que acho que é isso que é o movimento, é se colocar no meio desse turbilhão aí, que é esse universo da catação autônoma, individual, de uma realidade que já demorou muito para a gente reconhecer que é esta que a gente tem que conviver e tal. Já sabemos muito bem dos desafios que tem as cooperativas organizadas, tal. Ninguém aqui está ignorando o fato dos problemas que as cooperativas têm e que, inclusive, que reflete também nessas nossas capacidades de trabalhar com os catadores autônomos, mas nada impede que a gente se coloque em movimento aqui. Tem alguém aqui? Alessandro, está com a mão levantada ali, que eu estou vendo. Se tiver mais alguém com a mão levantada aí, pode abrir e falar, Alessandro. Bom dia, estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Beleza, então dá um bom dia para todos e para todas. Está sendo uma experiência bem bacana, né? Ver outras experiências de outros locais, outras cidades, outros estados, né? Aqui, quem fala é Alessandro Alves, da cooperativa Univale, daqui do Rio Grande do Sul, mas na região metropolitana aqui, Vale dos Sinos. Acho que tem outras cooperativas aqui do Rio Grande do Sul participando também do processo. E eu, particularmente, catei muito tempo na rua, né? Eu, minha esposa, meu pai, minha mãe, né? Então a gente também tem uma experiência aí, às vezes rica e às vezes triste, né? De todo esse processo de catação na rua, né? E a discriminação que a gente sofre, né? A discriminação que a gente. Isso é uma coisa. Isso eu catava há 20 anos atrás na rua e hoje ainda tem essa discriminação. Então nossos passos né, são lentos, né? Para nós fazer a população entender o processo, né? De todo esse trabalho dos catadores, né? Mas a Univale tem um projeto, até estava falando com o pessoal do Pimp Minha Carroça, estiveram aqui falando com nós aqui, acho que uns 15 dias atrás, e nós estamos tentando montar esse projeto para catadores informais, para catadores de rua, mas a gente está com dificuldade de entender esse processo, como é que faz isso, porque as grandes, aqui no Vale do Sino, a maioria das cooperativas são de catadores cooperados, né? Dentro das cooperativas, onde o caminhão traz o material e aí a gente faz a separação. Mas eu percebo assim que aumenta o material, mas a gente não consegue botar catadores dentro dos galpões. A gente consegue botar desempregados, né? Pessoas que são desempregadas, que precisam de ajuda também, né? Acho que é válido, mas eu noto que os recursos aumentam, mas os catadores de ruas continuam na rua, né? E isso é uma preocupação. E a gente sabe que tem a adaptação do catador na rua. Para mim foi muito difícil se adaptar nessa realidade, né? E um dos objetivos meu, por ter sido catador de rua, é fazer um trabalho, mas a minha preocupação maior é que a gente não incentive o catador a continuar na rua, continuar com dificuldade, continuar puxando carroça, né? Porque a gente sabe o que é duro puxar uma carroça, né? Ou se tiver que continuar de forma digna, de forma humana, né? O processo aí é diferente. Então a Univale está organizando um projeto e também uma central piloto aqui para poder estar trabalhando com os catadores de rua. E a gente não sabe ainda o formato que vai ser, mas eu acho que tem que ter, é um problema sério que nós temos, né? Até para a sociedade poder entender. E um relato importante que eu trago é que quando a gente começou a fazer coleta seletiva com caminhão, né? Uma coleta seletiva mecanizada, nós perdemos o contato com a população na rua. Quando eu catava na rua, nós tínhamos o contato, né? Como o companheiro falou, conhece as ruas, conhece as vielas, conhece todo o processo. E quando a gente começou, fechamos um contrato com a prefeitura, colocamos um caminhão a fazer a coleta, nós perdemos esse contato com o morador, né? Quebrou-se esse contato. E hoje, se a prefeitura contratar uma cooperativa com um caminhão para fazer a coleta ou contratar uma empresa
para a população não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque ela quer que faça a coleta. Para onde vai não interessa, né? Então, essas lacunas que nós temos que ver como é que a gente vai conseguir sanar esses problemas, e principalmente pensando no catador de fato, né? E eu percebo também que muitas pessoas vêm para as cooperativas, muitas vezes depois de montado, depois de pronto, bonitinho, e o catador acaba sendo refém, né? Do próprio processo que ele criou, né? Então, são várias preocupações que nós temos aqui, preocupação particular da Univale também sobre esse processo. E aí, esse debate aqui está sendo muito rico, muito bom para nós pegar a experiência, para ver como é que a gente vai fazer esse processo aí. Muito obrigado. Obrigado. Só para organizar aqui um pouquinho, eu sei que o pessoal da Rede Transforma estava com tempo aí meio limitado. A gente tem perguntas no chat, a gente pode fazer várias aqui, vocês já responderiam, passariam por todas, e aí também a gente abre, independente, como a pergunta essa não foi direcionada, mas tem uma pergunta da Gisele no chat ali, perguntando como conseguiram o apoio das empresas. Vocês podem dizer que ela fala que é um desafio muito grande conseguir apoio das empresas. A Jaqueline Rutowski, lá do Observatório de Minas Gerais, está perguntando de que se trata o atender o catador que consta na missão de vocês. Então, vocês podiam começar, depois eu passo para o Carlos, que também está com a mão levantada, que pode falar ou fazer sua pergunta. Sem problemas. Tá, eu só vou só dar uma pré-fala aqui da fala do Alessandro, que é muito essencial e que é um receio nosso também para como que a gente expande o programa no geral, né? Não é simples, não é fácil, mas acho que o principal motivador e que faz a gente se mexer, acho que é a questão de que hoje, a nível Brasil, o último estudo do Movimento Nacional era que existiam em torno de 1 milhão de pessoas vivendo na situação de catação, né? E assim, menos de 15% das pessoas estão organizadas em cooperativas. Então, assim, eu tenho 700, 800 mil pessoas em situação ou de catação de rua, ou trabalhando com ferros velhos, ou em lixões a céu aberto que não deveriam mais existir, só que ainda temos mais de 1.500 lixões em aberto. Então, acho que o principal ponto é justamente a gente entender que essa dor ela existe, ela não vai deixar de existir se a gente não fazer uma coisa. Não quer dizer que seja simples, não quer dizer que seja fácil, não quer dizer que a gente vá passar sempre o melhor dos dias. Mas a gente se colocou nessa posição de tentar resolver pelo menos parte desse problema. Sozinho a gente não consegue, né? A gente sempre pontua isso. Mas a gente, pelo menos, parte desse problema a gente quer ajudar a resolver. Precisamos de muito mais cataquis, PIMPs, Rede Transformas e outras ações espalhadas, porque o Brasil, gente, é gigante. E o desafio que a gente tem aqui em São Paulo, às vezes não é o mesmo desafio que a gente tem no Rio Grande do Sul, que não é o mesmo desafio do Acre, que não é o mesmo desafio do norte da Bahia. Então, cada região sabe o seu desafio, sabe onde o calo aperta. Então, assim, o que a gente se propôs a fazer, a gente, né, espera que sirva de inspiração para que vocês também façam. Agora, das perguntas aí que o Fábio pontuou, a primeira acho que é sobre captação, né? Sobre captação, né, de parceiros. Gente, é lobby, é reunião, a gente entender que às vezes o trabalho é maçante, só que a gente precisa fazer essas falas com parceiros, chamar parceiros para conversar, mostrar o trabalho, saber aceitar não também como resposta. Sim, já aceitamos muitos. Mas toda essa parceria, gente, ela também veio de anos de construção, né? A Coopercaps lá atrás construiu um solo fértil com as empresas, porque como muitos sabem, né, era muito difícil, né, nós cooperativas termos contato direto com a indústria, com as empresas no geral. Tem essa questão de compliance das empresas que não trabalhavam com o nosso segmento, hoje isso é muito mais facilitado, não para todas ainda tem um caminho longo a percorrer, mas é uma construção de confiança, da gente mostrar realmente a seriedade do nosso trabalho. Então, boa parte das articulações que a gente tem hoje, via CAPES e Rede Sul, proporcionar esse momento da gente conseguir chegar e falar, olha, temos aqui um programa que vai fazer a diferença, que realmente tem impacto socioambiental. Então, isso facilita muito os caminhos de articulação. Mas captação, ela é bem ativa por aqui, né? Realmente a gente cobrar quem tem que ser cobrado, porque as empresas têm obrigações para cumprir, isso todo mundo sabe,
e realmente fazer essa articulação. Estamos agora no momento também, está todo mundo, acredito que acompanhando, né, a lei de incentivo à reciclagem, que a tendência é abrir muitas portas também, né, de captação para a gente vir com mais projetos, Sim. não só como Rede Transforma, mas outros que vão surgir e nascer também. Então, essas portas de oportunidade a gente tem que acompanhar, tem que sentar, tem que conversar, trocar essas figurinhas para que a gente possa construir aí um caminho mais saudável possível, né? E ter oportunidade para todos conseguirem captar recursos. Isso. E aí, eu acho que a outra pergunta foi da... Cadê? Deixa eu Qual pegar foi a aqui. outra pergunta, Fábio? Foi Desculpa. sobre o que significa atender o catador na missão de Tá. vocês. Como é que a gente Sim. faz essa questão? Hoje, os catadores que fazem parte do Rede Transforma, eles passam, bem entre aspas, tá, gente, por uma auditoria. A gente não fala auditoria para não assustar ninguém. Mas é basicamente um grande checklist que a gente vai entender por que esse cara está fazendo a catação de rua, por que ele está na rua, quem é ele, qual a história dele, qual a estrutura que ele tem, se ele coleta em carro, se ele coleta em carroça, Quem são os familiares, se ele trabalha com a família, se ele trabalha com outros catadores, se ele trabalha sozinho. Então, assim, todo esse processo é um checklist bem extenso, bem cansativo no geral, é bem grande, porque o grande foco temos um catador e ele precisa de um auxílio. Só que para eu saber o auxílio dele, eu preciso entender quem é ele. Uhum. Então, assim, é um checklist bem extenso, tá? Depois a gente até manda o site do Rede Transforma. É um diagnóstico quase. Isso, um grande diagnóstico. Porque aí, em cima desse diagnóstico, a gente vai entender se esses catadores... a gente tem 4 categorias dentro do programa, né? O catador adicto e egresso, que é uma grande... É um grande número de catadores que existe, mas é uma bronca grande a ser trabalhada. É um desafio maior, né? Isso. E a gente não tem nenhuma frente de como é que eu vou falar isso? De se colocar para resolver esse problema, porque a gente entende que é Ministério da Saúde, é Ministério do Trabalho, é Inclusão Social, para conseguir resolver isso, sozinho a gente não consegue. Temos os catadores informais, né, que é uma grande totalidade também, e aí o programa identifica catadores que ainda estão ali iniciando, né, na reciclagem, enfim, ou que está conduzindo mesmo de família para família. Exato. Temos catadores profissionais quer dizer o quê? Que ele já tem, né, galpão? Não quer dizer isso. Quer dizer que ele já enxerga a reciclagem como realmente o seu meio ali de gerar renda, né, para sua família, enfim, para os seus meios, e que já enxerga isso como uma oportunidade, mas que ele ainda precisa se moldar, se lapidar. Então, esses catadores profissionais, o programa vem buscando estratégias de formação para que cada vez mais ele faça um trabalho de empreendedorismo, para que cada vez mais ele se qualifique nessa área e consiga se estruturar dentro dessa cadeia. E a gente tem o catador temporário. O catador temporário é aquele que utiliza alguma fração do tempo dele para fazer essa catação, ou que ele já está numa situação de que, se aparecer uma oportunidade melhor, eu vou para essa oportunidade melhor e deixo a catação de lado. Então, hoje, o grande número do programa está concentrado entre esses 3, catador informal, temporário e profissional. E cada um deles tem uma estratégia diferente dentro do programa para atender. Então, não é a mesma estratégia, o tratamento é igual para todos, claro, mas a estratégia para que cada um atinja seus objetivos é diferente. E aí entra já no viés do programa mesmo. E quando a gente diz, né, só complementando a dúvida da nossa companheira, atender lá os 3.000, é realmente atingir, né, 3.000 catadores, mas aí é uma meta a longo prazo, de acordo com a disponibilidade da expansão ou não do programa, tá? Ok. Vou passar para o Carlos, se ele também quiser perguntar ou responder alguma questão. Depois na fila aqui, acho que tem o Alceu e o Almeida, que é o Ed Carlos, né? E o Alessandro acho que já tinha perguntado, que só está com a mão levantada ali. Segure aí, meninas. Tá, Caps, vamos terminar. Marcos também, já. Não, só para esclarecer, eu tenho coisas a dizer sim, mas se tiver mais alguém para fazer pergunta, como eu já tive o espaço aí de fala, então eu cedo, se as pessoas quiserem falar, eu Carlos, depois... eu tenho uma pergunta para vocês, que é um pouco na linha do que o Marcos e a Hariane estavam falando, que é aquela ideia assim, a gente trabalha com todo e qualquer catador e tem um limite de quantidade, qual é a capacidade, porque também às vezes pode vir mais gente
do que a gente pode atender. E no caso do Cataqui, né, há algum critério para fazer parte da plataforma? Porque isso pode, de alguma maneira, prejudicar a plataforma se tiver algum tipo de situação e de conexão ruim lá dentro, né? Vocês usam aquela coisa do cara registrar sua experiência para que outros também possam buscar aquele mesmo catador, ou registrar que foi uma experiência ruim, para ter uma espécie de filtro, né, dentro desse processo natural que a própria plataforma trabalha com isso. Eu tinha muito essa dúvida. E em relação a essa experiência da comercialização integrada da Coppercaps aí, vocês pagam antecipadamente ou eles recebem só depois da venda? Como é que funciona esse esquema, né? Porque talvez quando o cara chega lá tem que fazer uma triagem ainda daquele material. Como é que é essa operação? Segura aí as respostas, só vou passar para o Almeida aqui, acho que diz que é o Toninho, aí vocês respondem na sequência já. Almeida Soluções, está com a palavra? Sim, bom dia. É o Bom Ed dia. Gomes. Bom dia. Na verdade, Almeida, fala na, mais alto um pouquinho aí. na verdade, não é uma pergunta, né? É que eu só cumprimentar aí o Carioca, que me abandonou aí na caminhada, e o seu Alceu, prazer revê-lo novamente. Um bom dia aí para todos do grupo. Parabenizar aí a ação do nosso menino, né? Eu falo menino porque quando eu conheci o Marcos, eu chamava até de Marquinhos, que era tão pequenininho, coitado. A gente presenciou aí essa história dele aí, é um orgulho a gente ver, né, os segmentos que ele tem feito. E deixar aí para o Fábio a nossa reunião aí depois, a gente vai conversar sobre aquele assunto que eu passei. Aí, se você puder depois entrar em contato com o seu Alceu e o Carioca, porque o Carioca deixou de me atender. O telefone do seu Alceu eu acho que eu perdi no celular passado, mas tudo bem. Aí a gente poder fazer essa articulação junto, tá bom? Porque vai Ok. incluir, vai nos ajudar nesse processo aí. E a gente vai convidar o Marcos também a participar mais para frente, quando tiver algo mais concreto, porque vai abranger essa questão dos catador avulso, que é a nossa vida, né? Que é assim como carioca, eu também comecei na puxação das carroça na rua e a visão que o Marcos passou, que é a redução, né, da tração humana, eu sempre briguei, e você me conhece desde de 2003 nessa questão, que eu sempre questionei o porquê de sempre ter mais dentro das cooperativas, mais pessoas que não é realmente da catação, mas sim pessoas que estão procurando o primeiro emprego, e a questão de trazer pessoas que estavam fora do mercado de trabalho, mas aí a gente reconhece que a dificuldade de trazer os catadores para dentro. Então, a gente está trabalhando aí nesse projeto, nessa questão. Aí eu peço você para entrar em contato com eles, que talvez o Carioca te atenda. Mas um prazer revê-los e falar com todos. Bom fórum aí, a gente tem visto e aí as opiniões, as experiências que estão vendo, estou vendo, acompanhando aqui no chat também, várias pessoas divididas pelo país. Acredito que esse projeto que eu estou falando aqui vai vir a calhar a esses grupos que estão aí participando, talvez seja contemplados também outros de outros estados. Então, acredito que vai ser uma boa, por isso que eu estou me manifestando aqui no grupo, tá bom? Legal, Agradeço Ed. aí pelo tempo. Obrigado, Ed. Valeu. Só colocar uma Olá, pergunta. estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Bora lá. Agora eu consegui falar aqui, eu estava com problema de conexão. Aqui é o Toninho Catador, de Poste Caldas. Estou acompanhando aqui enquanto estou triando o material e acompanhando toda a conversa aí. Queria dar parabéns aí a todo o pessoal que está nessa frente aí. Lembrando um pouco da realidade do interior. A gente está aqui no interior de Minas e a realidade é um pouco diferente. As coisas começam muito na capital, né, nas capitais, para depois chegar no interior. Mas tem alguns casos mais pontuais assim do interior, aqui no sul de Minas, que é bem legal também, para a gente trocar ideia. Agora não dá tempo de trocar essa ideia, eu só queria marcar a presença aqui e dar os parabéns e falar o seguinte, que quando eu estava dentro da cooperativa,
e ia para a rua, o pessoal falava assim que não podia pagar pelo serviço prestado, porque achava que a cooperativa já tinha muito benefício da prefeitura. Agora, quando eu estou na rua e me identifico enquanto catador de rua, as pessoas são mais propensas a pagar pelo serviço prestado. E aí eu faço isso e entrego o material na cooperativa. É só uma experiência aí que eu queria trazer. Obrigado. Obrigado, Toninho. Obrigado, Toninho. Toninho tem aí bastante atuação também nas redes sociais, aí tem acompanhado o Toninho aí, faz suas publicações aí também, um grande militante também. Então, o Toninho também perguntou no chat como trazer qualidade do material que a cooperativa precisa quando o catador de rua foi treinado por atravessadores que não pagam e nem valorizam isso. Então, também ele tem essa pergunta ali no chat. Tem também uma pergunta ali do Amantes da Natureza, da questão do pagamento para os catadores, quando não tem capital de giro. Talvez isso também está ligado um pouco à pergunta que o Alceu fez. Aí, como é que vocês fazem a remuneração? Porque um grande desafio de quem trabalha com os catadores autônomos é não ter capital de giro. Acho que também está no mesmo bojo aí que a pergunta que foi feita aí. Então, tá com a palavra aí, Marcos, Hariane, e depois o Carlos. Complementando também, a Jaqueline também pediu para complementar em relação ao pagamento de como é que funciona também na área dos créditos de reciclagem, né? Como isso chega, como é repassado aos autônomos. Ah, sim, tem outra pergunta no chat ali do como é que vocês repassam crédito de reciclagem para os catadores, tá bom? Junta com essas questões aí. Todas essas acho que a gente consegue já responder num bolo só. Né? Primeiro, vamos falar sobre a qualidade do material, né? Que também foi uma dificuldade que a gente encontrou muito no início do projeto. O catador ele é acostumado a ser roubado em balança, o material dele ser trabalhado de qualquer jeito, então desvalorizado. Então, foi uma das brigas grandes que a gente enfrentou no começo. Com o passar do tempo, a gente foi mostrando a diferença. Então, assim, trabalho de formiguinha, tá, gente? Não é da noite pro dia, vai ter muito um momento que você vai ter que aceitar perder para ensinar o cara, porque esse é o grande ponto. O Rede Transforma ele é um programa que a gente entende ele como estrutura. Então, toda estrutura, ela parte de um momento e ela quer chegar em algum lugar. Tem que percorrer um caminho e a gente sempre enxergou isso desde o início. Então, hoje, quando o catador ele entra ao programa, se ele já não tem essa estruturação do material com qualidade, ou, por exemplo, plásticos, né, misturados dos mais diversos tipos, porque ele está acostumado que no ferro velho seja assim, toda a nossa equipe aqui já tem todo o preparo para fazer o treinamento desse catador. Então, logo quando ele entra, ele já recebe um manual de triagem, um manual bem visual, bem didático, bastante figura mesmo, para ficar uma coisa bem fácil e legível, e ele passa por treinamento aqui na unidade. Ele pode estar indo na esteira com o pessoal aqui do nosso time, né, para fazer a prática, e também, né, a gente tem 2 ADMs responsáveis que já faz esse treinamento quando ele traz o material também. Então, tudo isso, primeiro a gente identifica na visita de diagnóstico, por isso que quando a gente faz um novo cadastro, primeiro, ele tem que... A prensa eu tô metendo um pelão de plástico, não vai adiantar. Alessandro, tá com o microfone ligado. Quando ele vem aqui na unidade, primeiro, ele tem que conhecer como é o programa, antes de começar qualquer venda e ele entrar. Ele tem que conhecer como é o programa. Quando ele conhece o programa, ele já vê a segregação dos materiais, ele já consegue identificar, opa, isso eu não faço igual vocês, isso eu vendo desse formato diferente. Ele já tem as primeiras impressões de triagem. O segundo passo é a gente visita o espaço dessa pessoa e a gente vê qual que é o formato que ele trabalha. Ele tem espaço físico também para triar material? A gente tem essa sensibilidade também. Nem todos os nossos catadores têm espaço para fazer muita segregação. Ou nem todos, às vezes, conseguem trabalhar todos os materiais. Então, a gente entende, né? Cada caso é relativo, a gente entende esses casos e faz um trabalho pontual. Mas, no geral, o ponto inicial é valor agregado. Então, ele enxerga isso como uma melhoria para o seu próprio negócio. Ele enxerga que se ele tiver um pouco mais de trabalho, né, de segregação, um pouco mais de regras para seguir, ele sabe que isso vai ter um retorno financeiro para ele depois. E esse, à frente desse retorno financeiro, e aí já entrando na parte dos pagamentos, né, a gente conseguiu muito por conta da rede, né? Então,
Por que que o programa do Rede Transforma ele consegue principalmente atuar em escala? Hoje a gente traz dentro da central mais de 100 toneladas por mês indo de catadores autônomos, porque a gente tem capital de giro para dar escala no programa. Eu acho que esse é o principal, a principal diferenciação do programa. Então a gente começou em 2022 utilizando um capital de giro que as cooperativas que estão dentro da Rede Sul entenderam que, poxa, faz sentido a gente fazer isso. Então a gente utilizou esse capital de giro, utiliza esse capital de giro dentro da Rede Sul. Então, assim, esse é o principal ponto. Eu não tenho capital de giro, não tem problema. Acho que esse é o principal ponto. A cooperativa tem que também entender o seu limitador. Né? Então, poxa, o que a gente precisa começar a fazer? Cara, a gente precisa de 20 mil reais. Vamos trabalhar, vamos guardar um tempinho. Tudo se começa de algum lugar. Vamos à logística reversa com um novo projeto. A gente, dentro da rede, a gente conversa bastante com algumas cooperativas que estão em projetos de logística reversa com a gente, de entender qual que é o seu próximo projeto. Eu sei que é legal a gente pegar esse recurso e o cooperado, às vezes, tem um mês que ele vai tirar 300, 400 reais a mais. Poxa, mas a gente pode pensar num projeto em larga escala, a gente pode pensar um projeto futuro. Então, a gente sempre tem que trazer muitas discussões internas. E até tem alguns editais também que prevê capital de giro. Então, existem oportunidades, mas a gente tem que saber enxergar onde elas estão, né? Para a gente conseguir desenhar esses momentos, porque capital de giro é um desafio mesmo, tá? E aí, assim, hoje o catador, por exemplo, o catador vem aqui no programa, eu não separo a minha pet é toda misturada. A gente fala, não tem problema. Se você trabalhar sua pet toda misturada, nesse primeiro momento, a gente dá a entrada e vai te pagar, por exemplo, sei lá, R$2. É um exemplo, tá? Só que se você separar, a gente mostra, entende como é que tria. Você não vai receber mais 2, você vai passar a receber 5. Ou seja, o cara olha e fala, poxa, eu vou receber tudo isso porque eu separei a transparente da azul? Vai. Então ele começa a olhar pelo lado financeiro, ele começa a perceber que o trabalho dele pode ser agregado. E aí a gente começa a mexer um pouco esses pauzinhos internos. E eu acho que o Alceu também perguntou sobre a nossa capacidade, né, aqui interna. Então realmente a gente vai também chegar nesse momento. Hoje a gente atende, né, os 180 catadores dentro de um espaço físico, mas a gente vai chegar num momento também limitador que a gente ainda também está sentindo qual é esse momento. Então, até onde dá, a gente vai cadastrar mais catadores e depois a gente vai entender, né, o teto aqui da nossa estrutura física. Diariamente passam aqui na unidade 10 a 15 catadores autônomos, tá? Todos eles marcados, a gente tem grupos, não sei se vai dar para vocês verem. Literalmente. Mas com todos os catadores do Rede Transforma. Então, todos eles têm grupo, eles precisam agendar a entrega, eles falam que eles vão trazer para a gente se organizar internamente. Então, é um programa que a gente tenta deixar tudo bem em caxias para funcionar. E acho que alguém também perguntou da logística reversa. Isso. Hoje, o que a gente enfrentou? O catador, ele não consegue ser homologado por uma CETESB da vida para que ele entre num programa de logística reversa. Mas o galpão da Rede Sul consegue. Então, o que a gente organiza? Todo catador que traz material, a gente faz uma nota de entrada, a gente tem planilha, a gente tem um sistema ERP que organiza toda essa entrada de forma automática. Então, quando aquelas startups vêm falando bonito, um sistema blockchain, não sei o quê, a gente faz isso também. Entrou o material, eu sei que horas entrou, quem foi o catador, como esse material chegou, da onde ele veio, e aí esse sistema vai fechando todas essas cadeias. Faz a nota de entrada, esse material vai ser processado, esse material vai ser prensado, vai ser vendido para a indústria, a gente fecha a cadeia. Fechou a cadeia, a gente submete a CETESB em conjunto aí com a Reciclo, a CETESB dá o aval dela e olha, essa massa aqui está certificada, vocês conseguem vendê-la. E aí cada recurso, né, dessa receita do crédito, ele é repassado de acordo com a distribuição do volume entregue desse catador. Lógico, tem catadores que entregam mais, outros menos. Conforme eu falei, depende da estrutura também física do catador. Se entrou 1.000, a gente vai pegar, tá, desse 1.000, o que é do Alessandro, o que é do Ed Carlos, o que é do Fábio, o que é do Bispo, o que é do... Entendeu? A gente vai fazendo todos esses pontinhos. 10 é da Hariane, 100 é do Alessandro, 40 é do Ed Carlos. E aí a gente faz esse repasse ele é feito direto num cartão específico, porque hoje o programa ajuda também os catadores a se bancarizarem. Estamos trabalhando com empresas, né, de cartões que têm esse viés social também, e aí ele recebe esse recurso direto nesse cartão, que será a sua receita acessória.
que alguns também, né, já conseguem enxergar. Como a gente trabalha muito esse lado empreendedor, a gente já explica, ó, essa receita acessória é para novos projetos, é para você empreender muito mais, é para você também começar a criar um viés na sua região que a gente consiga atender outros catadores menores que não conseguem chegar aqui ainda. Então, a gente começa a incentivar para fazer realmente essa rede de pulverização de bem. Acho que a gente respondeu as perguntas, Fábio. Faltou Não, faltou se ele recebe na hora ou depois, como é que ele... Sim, recebe na hora. recebe Cada na venda hora. que ele faz, né? Então, o Marcos mostrou os grupos. Ele agenda para amanhã. Hoje mesmo a gente vai receber X catadores. Quando ele traz o material, não tem horário certo, ele não precisa agendar horário. A gente só pontua sempre chegar antes do horário de encerrar da central. A gente trabalha aqui de segunda a sexta, das 7 às 5, e às vezes até alguns sábados também, né? Dependendo. E aí ele chega antes desse horário encerrar. Ele chegando antes, esse material vai ser pesado, ele acompanha. Cada catador tem um caderninho próprio dele, onde ele acompanha ali a anotação, e desse caderninho, da folha de papel, vai para o sistema ERP, que é o que o Marcos está falando. E aí lá no sistema, lança os materiais, vai gerar o valor automático, né, que tem atualização sempre de tabela de preço, e aí gera já uma fatura em PDF, e é enviada nesse grupo do WhatsApp. Ele só faz uma conferência final de dados, que é sempre importante. Ah, eu entreguei isso mesmo, o valor é esse mesmo, tá ok. Então, ele tem que aprovar, que só depois que ele aprova, a gente já encaminha para o financeiro e é pago no mesmo dia, no mais tardar, no dia seguinte, dependendo do horário, se ele chegou muito tarde ou não. Só para contextualizar aqui, perguntaram um RP, é um ERP, é um sistema online, onde tudo que a gente faz interno aqui, ele fica computado. Então, eu consigo garantir para um parceiro que não teve alteração de nada naquele processo. Garante Então, toda essa rastreabilidade, isso. desde o banco de dados, todos os catadores, até a rastreabilidade do resíduo, as vendas e toda essa parte. E eu lembro que acho que ele tem um cartão, ele vai acessar isso na conta, então ele tem que ter uma conta, porque não é no dinheiro na mão, vai no Pix, vai na transferência e ele tem que sacar isso lá, né? Aqui não trabalhamos o dinheiro em espécie por várias razões também de segurança, enfim, mas a gente auxilia o catador sempre a se bancarizar. Então, o primeiro passo que ele tem que ter é uma conta, mas a rede, né, Sul vem implantando essas contas bancárias, já que ele tem esse cartão próprio, onde ele vai receber depois também esse crédito de logística reversa. Tá legal. Gente, olha lá, não faltaria vontade aqui de seguir fazendo pergunta. Eu mesmo levantei a mão aqui, que eu acho que vai ficar para a próxima, por conta que é a questão da rastreabilidade, né? Que eu acho que é um fator que muitas empresas perguntam. Vocês falaram que faz um diagnóstico, mas eu fiquei curioso porque a gente precisa saber da onde é que esse catador está trazendo esse material, se tem criança trabalhando, tá toda uma preocupação aí também das condições que trabalham os catadores. Eu acho que esse é um ponto que eu acho que vale a pena, em algum outro momento, vocês trazerem, ou vocês fazem um vídeo, se não dá para falar agora, deixa isso em destaque lá nas páginas. E a outra questão, que como vocês falaram que quando começaram na apresentação, vocês trocaram a frase lá de eliminar a atração, aí eu tenho uma outra provocação aqui, num outro objetivo que vocês falaram lá, que é do preço justo, que vocês reflitam aí sobre isso, que há uma discussão que não existe preço justo no mercado capitalista, porque quem determina o preço é a empresa, e não há justiça na determinação do preço, porque o preço é de acordo com os interesses dele, e ele quer ter lucro, e o lucro que ele tem não está baseado num preço justo, mas num preço que explora, que obtém lucro, e esse lucro, na maioria das vezes, é obtido através do trabalho de alguém, nesse caso, os catadores. Eu fui uma vez repreendido quando eu falei sobre isso, fiquei falando, nossa, eu falando isso em vários lugares, e eu não me toquei. Foi o padre Júlio Lancelotti que me falou isso, num encontro que eu tive com ele, e a partir de lá eu comecei a evitar a falar de preço justo, por conta de que quem determina o preço, a lógica que determina o preço não está baseada na justiça, está baseada numa relação de ganho e de lucro. Então, fica aqui também, não só porque eu vi ali na apresentação, mas fica para todos nós que sempre falamos
da busca da justiça e do preço está baseado numa lógica do mercado, né, que é superada de outras formas, tá? Carlos está com a palavra aí, e acho que passo para o Carlos e passo também depois para vocês, para ao seu se para a gente também já fazer os encerramentos aqui, porque a vontade de continuar aqui é grande. Obrigado. Eu gostaria de pegar uma carona na sua fala, Fábio. Eu notei aqui na nossa conversa uma ausência total do tema política, né? Ninguém falou praticamente de políticas, então nós estamos aqui diante de questões aí que são absolutamente importantes da profissionalização, da boa gestão e tal, mas eu queria trazer alguns pontos, né? Primeiro, esse que o Fábio disse e que é muito importante: o capitalismo não vai instituir preço justo nem condição digna para ninguém sozinho, a não ser que a sociedade lute. Se a sociedade não lutar e os catadores não lutarem, isso não vai ocorrer. Não vamos deixar de lembrar que a profissão catador, ela é uma profissão digna, absolutamente necessária, mas ela é produto da exclusão, é produto de um modo de produção e de consumo equivocado, ela é produto do preconceito, ela é produto do racismo. Não vamos deixar de esquecer, de lembrar isso, tá? Desde a época do Brasil colônia até aqui, os catadores normalmente são pobres, periféricos, pretos, né? Isso não é um acaso. Isso não é um acaso. Isso tem tudo a ver com a nossa estrutura política, né? E não vamos deixar de lembrar que alguns mecanismos, como por exemplo, crédito e logística. O que que é o crédito e logística reversa? Crédito e logística reversa é um mecanismo de compensação. É como se você cometesse um crime e você pagasse uma fiança, né? O mecanismo, a crédito e logística reversa é uma fiança. Você deixou de fazer a reciclagem, ou seja, a empresa, o poluidor deixou de fazer a reciclagem, né? Que é uma obrigação legal, né? E ele vai lá e paga o crédito de logística reversa, né? Isso é um mecanismo de compensação. O correto é ele fazer a reciclagem, pagar diretamente catadores e catadoras para fazer a reciclagem e não compensar o crime feito, né? Porque é isso, é disso que se trata. Crédito de logística reversa é uma compensação. Assim como a gente está ouvindo falar de crédito de carbono, é o quê? É um mecanismo para você pagar para continuar poluindo, né? Não vamos esquecer isso. Então, essas coisas não vão trazer justiça, não vão trazer a devida remuneração. Então, não vamos perder de vista que nós temos uma lei importante, a 12.305, que é a lei que trata, desde o artigo 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 42, que são artigos que falam da obrigação e da necessidade de incluir catadores e catadoras em todas as políticas relativas à gestão de resíduos sólidos. Isso é uma obrigação, não vamos deixar não vamos esquecer isso. É uma obrigação do poder público e, sobretudo, uma obrigação das empresas. Eu quero lembrar aqui, faz uma semana, o Ministério Público do Trabalho, junto com a DPU, Defensoria Pública da União, soltaram uma nota técnica relativa às condições de trabalho degradantes e degradadas de catadores e catadoras. Quem tem responsabilidade com isso? Pouquinho tempo atrás, antes dessa nota técnica, houve uma pesquisa também do MPT da Papel Social, mostrando o quanto as empresas multinacionais compram de atravessadores que exploram o trabalho de catadores. Inclusive, um dos casos aqui emblemáticos foi o caso da Novelis, que compra de vários sucateiros, de vários atravessadores, material, sucata reciclado. Um dos casos mais emblemáticos aqui da cidade de São Paulo mostrou um sucateiro aí no centro da cidade que paga catadores com cachaça. Então, vamos lá. Uma grande empresa que compra sucata de um determinado atravessador, ela sabe o porquê que aquela sucata está custando um terço do preço que ela deveria custar.
não existe inocência, não existe inocência. Então, ou a gente vai começar a exigir isso de governo e de empresas, que a gente ouve palavras bonitas aí, compliance e tal, e eles não têm isso na prática, tá? Então, é somente assim que vai acabar com isso, tá? Então, a Novelis pode dizer, ah, eu não sabia. Se não sabia, tem a obrigação de saber, porque ela é a maior recicladora de alumínio do mundo. Então, nós temos que começar a exigir isso, gente. Se não for começar a exigir isso, vai ter redes, vai ter todo mundo profissionalizado e vocês, catadores, vão continuar ganhando a migalha que o sistema capitalista quer pagar, né? É essa migalha. Então é isso. Eu entendo que nós temos uma tarefa enorme, vocês, na profissionalização, na boa gestão de recursos, na remuneração justa, na luta por preços melhores, mas o capitalismo não vai trazer justiça em nenhum momento se ele não for domesticado, forçado pela sociedade civil e pelos trabalhadores. Não podemos esquecer isso, tá? Era só isso que eu queria trazer. Teria muita coisa a falar, mas enfim, as lutas nas políticas públicas municipais. Não posso deixar de dizer que aqui em São Paulo a gente está vivendo um momento crítico, porque o prefeito renovou o contrato com duas concessionárias de coleta de resíduos por mais 20 anos, e não há uma linha só no contrato que fale de catadores. São 81 bilhões de reais, 81 bilhões de reais por mais 20 anos. Esse contrato que a prefeitura acaba de renovar não traz uma menção sequer a catadores, sendo que a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, a nossa lei, fala em diversos artigos, no 42, do 6º ao 10º, enfim, da necessidade de incluir catadores e catadoras. Então, só vamos mudar esse mundo estruturalmente, especificamente em relação ao trabalho dos catadores e catadoras, quando a gente também passar a exigir o cumprimento da lei, o cumprimento, o respeito aos direitos humanos, o respeito aos direitos do trabalho, o respeito, enfim, a esse trabalho fantástico que catadores e catadoras fazem, sem o qual nós já estaríamos afogados numa montanha de plástico, de chorume, de lixo, de tudo. Então era isso, muito obrigado, e agradeço aqui pelo convite. Obrigado, obrigado, Carlos. Marcos, para encerrar, Ariane? Só para complementar a fala do Carlos, que, assim, perfeito, Carlos. Eu acho que essa discussão política ela precisa ocorrer e ela tem que ser feita. Só queria deixar um adendo bem grande, que é uma das frentes que a gente coloca. Quando a gente fala da sociedade que a gente vive, esse capitalismo agressivo, né, essa sociedade de consumo desenfreado, é uma das coisas que durante a faculdade, a gente sempre bateu bastante, né? Eu sou formado em jornalismo, então a gente sempre teve muito essa pauta interna. Porém, eu tenho uma sociedade que é capitalista, que é agressora e que eu não vou mudar do dia para a noite. Então, o que a gente sempre briga a gente precisa continuar essa briga política. Mas até a gente resolver essa situação política, eu preciso dar melhor condição para o catador. Eu preciso tentar dar uma melhor condição para a cooperativa. Eu preciso tentar levar para a discussão do catador editais que em nenhum momento falam do catador autônomo. Editais que dentro de uma descrição falam que, olha, seria bacana a gente falar com o catador autônomo. Mas quando a gente escreve editais para catadores autônomos, nenhum deles é aprovado, porque dá mais trabalho de você analisar. Então, essa discussão política ela precisa ser feita. Mas eu não acredito na frente de que você tenha que fazer somente a discussão política. Eu acredito que você tem que ter essa discussão política, mas até a gente chegar nesse momento onde a gente domestique esse capitalismo, onde a gente está brigando há quase 100 anos para isso, eu preciso tentar dar uma condição melhor para o catador que está vivendo e sobrevivendo, não nem vivendo, sobrevivendo do que a sociedade chama de lixo. Eu vi meu pai durante 12 anos catando nas ruas de São Paulo, indo para a rua e às vezes não voltando com 50 reais no bolso. Eu não posso olhar isso e permitir que isso continue acontecendo, só que eu não tenho uma caneta na mão. Eu não posso mudar as coisas do dia para a noite. A gente não tem. Então, a gente precisa tentar brigar e essa luta precisa continuar. E o PIMP vem fazendo essa briga há mais de 12 anos de uma forma muito bem feita.
o movimento nacional há mais de 20 anos de uma forma muito bem feita. Nós, como Coopercaps, há mais de 20 anos também de uma forma incisiva. Só que até a gente chegar nesse momento, a gente precisa tentar dar condições para essa galera. A gente não pode ter, como está tendo no Rio Grande do Sul, né, no Sul, não sei se é no Rio Grande do Sul especificamente, a proibição do catador, sem você dar uma alternativa de trabalho para esse cara. A gente não pode ir para o Norte e Nordeste, ver 3 mil lixões e não ter uma política pública que bata em cima disso, para que tire esse cara do lixão, mas que não somente feche o lixão, que dê condição de trabalho para ele. A gente não pode simplesmente fechar o lixão de uma forma não humanizada. Ele sai do lixão, onde é o lugar onde ele come, onde ele mora, onde ele trabalha. Como é que a gente faz isso de uma forma humanizada? Então, assim, é só esse adendo que concordo, Carlos, com tudo, com classe, gênero e grau. Precisamos continuar essa briga política que há mais de 20 anos a gente está tentando. Só que eu ainda entendo que duas coisas precisam andar em conjunto. Precisa sim ter essa briga política, mas precisa sim também entender o que a gente tem hoje e como a gente melhora, mesmo que seja 2%, a vida do catador autônomo que está na rua. Porque senão a gente vai continuar brigando com uma luta e quem está na rua, dependendo do resíduo, vai continuar trabalhando com ferro velho, com atravessador, recebendo dinheiro por pinga, por droga, tendo que entregar o RG, como meu pai teve que entregar por muitas vezes para pegar uma carroça. E se hoje a gente não traz iniciativas que, em conjunto com cooperativas, formalizem, mostrem que, olha, dá para o catador estar inserido na cadeia geral de resíduos, que a gente cobre as prefeituras locais, que olhem para o catador autônomo de uma forma diferenciada, a gente vai continuar batendo no vácuo. O catador que está na rua vai continuar sofrendo, vai continuar sendo desprezado, vai continuar recebendo pouco, e a gente vai continuar durante mais 30 anos brigando contra uma política que não depende só da gente. Então, acho que sim, essa briga tem que continuar, mas a gente tem que olhar para uma via de como a gente consegue, pelo menos, minimizar esse problema hoje, que não vai ser resolvido, a gente sabe disso, mas que minimamente a gente consiga entregar uma condição de vida melhor para quem está dependendo hoje. Então, joga essa reflexão para que a gente faça as duas coisas ao mesmo tempo. Isso tem que ocorrer ao mesmo tempo. Perfeito. Tem uma mãozinha ali que apareceu do Amantes da Natureza, que eu acho que é o colega lá de Guarujá. A gente ia encerrar aqui, mas... Grande Hélio de Peruíbe. Peruíbe. Tá sem som? Eu vou fazer minhas considerações finais também, tá, Fábio? Tá bom, Nancy. Então é melhor até. Então deixa ele falar. Eu não vi sua mãozinha. Seu Hélio, tá fechado o áudio. Seu Hélio. Cadê a voz, seu Hélio? Liga aí, liga o microfone. Aperta o botãozinho do microfone, seu Hélio. Ei, achei. Agora sim. Bom dia a todos, bom dia. Eu estava ouvindo a live, mas ao mesmo tempo estou aí fazendo a coleta aqui no bairro de Peruíbe, na nossa filial. Uma bicicleta cargueira, né, que a prefeitura cedeu aqui para nós catadores. E só colocar uma questão que o colega falou aí, quando a gente fala em apoio às cooperativas, apoio aos catadores autônomos, que no contrato é de 20 anos, que não tem nenhuma linha, né, de apoio, é a mesma coisa do sistema Coopere, né? O prefeito fala que tinha colocado 50 cooperativas no edital e no fim só conseguiu contratar 20, quase aí, não conseguiu fazer nada para as cooperativas em termos de apoio, né? Porque eles querem uma cooperativa que já tenha galpão, que já tenha estrutura para poder firmar contrato. Então, cada vez fica mais difícil as cooperativas que não têm estrutura, que quebrou na pandemia, né? Ou que perdeu os contratos na gestão passada, conseguir retornar para a cadeia da coleta seletiva com parceria com a prefeitura. Só queria fazer essa colocação. Estamos na luta, estamos de olho em tudo que vem acontecendo e junto a gente somos mais fortes. É isso aí. Obrigado, Hélio. O Hélio já foi aqui de São Paulo, aqui da Zona Norte, já estava aqui com um grupo aqui e se mudou para o litoral. Bom te ver por aqui. Nancy, sua palavra aqui para encerrar. Quero agradecer a todos aí por esses momentos de reflexão. Acho que é isso, Marcos. A gente tem que trabalhar nas duas frentes, sem perder esses olhares, sabe? Sem perder a nossa essência, sem perder o chão, né, que nos é colocado no pé. Esses projetos são fundamentais, né? Fundamentais, mas que todos eles tenham essa parte de incidência política. Quando a gente dialoga com as empresas, não importa qual empresa, com a prefeitura, com o governo,
A gente não pode perder isso de vista, né? Aqui estamos, né? De onde a gente vem e aqui estamos e pensar no porquê de tudo isso, né? O porquê de tudo isso precisa sempre ser o nosso norte. Outra coisa que eu quero ressaltar que é importante na fala do Carlos é que, além de não citarem, não nos citarem nesses contratos, eles ainda colocam os incineradores. Isso são questões que a gente vem discutindo há muito tempo, né? Toda essa questão, né, de transição energética, tudo isso são assuntos que a gente tem mapeado, temos participado há muitos anos, e é muito importante que a população saiba o que isso significa, né? Uma economia linear, né? Economia suja, energia suja, a proposta deles não vai de encontro a tudo isso que a gente está falando. Isso aí é muito importante a gente ter no nosso radar, a todas as vezes que a gente dialoga com esses caras, que a gente dialoga entre nós, saber o risco que a gente corre, a economia circular, todo esse processo que a gente vem discutindo aí há mais de 30 anos na cidade de São Paulo, cai por terra com esses contratos, né? Então, assim, a gente vai precisar, assim, se manter muito mais atentos a isso para garantir os nossos postos de trabalho. Se hoje a gente sabe que as cooperativas já têm muitas dificuldades, enfrentam muitos desafios fiscais, estruturais, maquinário, não é só uma falta de vontade de fazer isso que a Rede Transforma faz, mas falta de condições mesmo. A gente vê aí um futuro pela frente onde vai acabar com toda essa construção que a gente vem dialogando, né? Então, eu convido todos vocês que estão aqui hoje com a gente, mesmo aqueles que estão em outros estados, a se juntarem a esse fronte, né, de incidência sobre esse assunto. Essa pauta, ela é muito importante e precisa ser olhada com muita seriedade. E não é só o catar hoje, o vender hoje, o comer hoje. É o nosso futuro, é o amanhã que está em risco. E não só dos catadores, mas todos esses empregos formais que vêm depois de nós. Olha, quando a gente olha para esses números que a Hariane trouxe agora, só de uma parcelinha, um grupo que está fazendo a diferença, a gente imagina o quanto no Brasil todos esses catadores colocam na indústria todos os dias, o quanto é beneficiado de pessoas com trabalho CLT e o quanto o meio ambiente ganha com isso. Então, eu convido todos a se juntarem a essa pauta, a essa luta, sabe? Pela resistência, por nós, catadores, pela economia circular, pela coleta seletiva e pelo meio ambiente. Obrigada. Obrigado, Nancy. Não sei se o Alessandro já estava com a mão daquela hora ou apareceu, ou levantou agora. Foi daquela primeira vez, Alessandro? Acho que sim. Ao seu? Pessoal, quero agradecer aqui a vocês por aceitarem o convite. Foi riquíssimo aqui ter vocês aqui de coração. Sabe que eu amo todos vocês. Penso intensamente aqui em como colocar minhas mentes e minhas mãos para esse movimento. Como disse ali a Jaqueline, a gente tem muito ainda o que fazer. Vocês são guerreiros, quem já está fazendo. E o que a gente vê, como falou o Marcos, o Carlos, os desafios são enormes, né? E aqui eu estava no evento lá, nasci com o professor lá da Victoria do Canadá, que falava que a Universidade do Futuro, que estão pensando agora, é a universidade que olha para as pessoas que nunca foram para a escola e que precisa pensar diferente. Eu agora ouvindo aqui esse relato, acho que a organização dos catadores tem que olhar para esse universo de pessoas que não tiveram oportunidade, não se organizarão, e que o que a gente tem que pensar, uma universidade para os catadores, não pode achar que as pessoas foi feita para quem tem renda, quem tinha vida organizada, a classe média, a universidade foi para isso. A organização dos catadores deve ser pensada para as pessoas que a grande maioria que estão nessa situação. Então, acho que a gente também está convidado a ser chamado aqui a pensar um desafio que é olhar para estas pessoas que historicamente viveram assim e não ficar achando que nós temos que fazer uma coisa para outras pessoas. Eu acho que durante muito tempo a gente quis achar que as pessoas que a gente tinha que trabalhar eram outras e por isso a gente ficou sempre falando que estava trabalhando com desempregados, tal. Agora já passou da hora da gente entender que
que são essas pessoas, com essas histórias de vida, com essas trajetórias, é dessas que nós temos que olhar, com todas as problemáticas que elas viveram historicamente, e aí construir caminhos para lidar com essas questões. Os desafios são enormes, são da gestão, são essas experiências que vocês estão fazendo, e são também as lutas políticas que a gente tem que fazer também para a garantia dos direitos, né? Aqui em São Paulo, a gente não ter a garantia de ter um contrato e ter remuneração, isso assim é vergonhoso para essa cidade e para o Brasil, com os milhões, bilhões de orçamento que a gente tem aqui. Então, é inaceitável a gente ter que passar por essa situação de anos de essa organização aqui, como Carioca, como vários outros, há mais de 20 anos, Nancy, vários aqui, e não são reconhecidos o seu trabalho. Então, portanto, vale a pena a gente sempre lembrar dessa busca que a gente tem que fazer. Tá bom? Acho que a Mãos Verdes aqui, em nome da Mãos Verdes, quero agradecer a todos, foram participações riquíssimas aqui, audiência de vários cantos do Brasil, perguntas que ficaram no chat, gente, viu, Marcos, com vontade de conhecer mais, Ariane, vamos procurar vocês, tem um pessoal aqui no chat que deixou o telefone para procurar, nós sabemos que tem outras experiências no Brasil, tem em Minas, tem em Porto Alegre, tem várias aí, o colega de Poços de Caldas, a gente precisa trazê-las para a roda e discutir as alternativas de diferentes regiões desse país. Mas, de qualquer maneira, agradeço imensamente quem pôde estar aqui com a gente, acompanhar, você que vai assistir depois aí no YouTube também, espero que também compartilhe aí, traga suas reflexões. Nós da Mãos Verdes vamos disponibilizar nas nossas redes sociais lá o canal no YouTube para quem puder assistir depois. Nós temos aqui uma pauta de todos os meses trazer outros temas. No próximo mês traremos novos temas aqui. Fiquem à vontade de mandar sugestões para que a gente dê continuidade a esses debates aqui que a gente está promovendo aqui pelo Universo Catador. Tenham um bom dia a todos aí, uma boa semana e um forte abraço a todos. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau, Obrigada, gente. Fábio. Obrigado, Obrigada. Tchau, pessoal. Até. Boa semana a todos. Ah, Tchau, obrigado.